Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, aqui pelos canais do Pastor Carlos Cardoso e também pelo canal Pastor Rodrigo Dias. E é um prazer ter você conosco. Agora são 17 horas em pontos. Vai chegando aí, vai deixando aquele like abençoado para poder fortalecer o canal e compartilhar para mais alguém, irmãos. Isso, compartilha aí para mais pessoas esta live, porque vai ser uma live de muita informação, linkado com a Bíblia Sagrada. Quero mandar um alô aqui para a irmã Zilmara já, Maria Tereza, a irmã lá da Bolívia, Adalgisa Lobo, Deus abençoe sua vida, minha irmã, Francisca Queiroz, Regina Dias, ó, os irmãos chegando aí. E isso, meus irmãos, vão chegando, vão deixando aquele like abençoado, vão compartilhando. Daqui a pouquinho o pastor Carlos Cardoso vai estar comigo aqui ao vivo, comentando sobre o que está acontecendo no cenário geopolítico, linkado, é claro, sempre com a Bíblia Sagrada. Tá certo, meus irmãos? Eu quero que desde já, pedir a você que vai deixando o seu like aí e coloca aí a cidade onde você está falando, o país, o estado, enfim. Daqui a pouquinho já vamos já convidar aqui já o pastor Carlos Cardoso para estar conosco para falar desse assunto tão importante, muito importante para os nossos dias. Alô, Maria Fátima. Boa tarde, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Tem alguma coisa acontecendo lá em Israel? Irmãos, não está fácil lá em Israel, após o término do cessar-fogo, né? A faixa de Gaza registrou um dos dias mais mortais em 15 meses. Isso mesmo. A faixa de Gaza registrou um dos dias mais mortais em 15 meses. Não tá fácil, irmãos. O mundo está um barril de pólvora, não é verdade? Alô, Paulo Oliveira, a paz do Senhor Espírito. Vamos chamar aqui já. O pastor Carlos Cardoso está na linha aí, pastor Carlos Cardoso, tudo certo? Oh, Fala, homem oh, de glória a Deus. Deus! Pai do Senhor, pastor, é um prazer poder receber o Senhor novamente aqui no nosso canal e fazer live também, claro, no canal do Senhor agora também de forma simultânea. Estamos ao vivo aqui, mas também estamos ao vivo nos canais do pastor Carlos Cardoso. Para mim é uma alegria poder estar participando junto com o Senhor desse tipo de canal, né, pastor Carlos Cardoso? Maravilha. Ô, meu amigo, você é benção demais. Irmãos, a gente tem que fazer uma campanha para o pastor Rodrigo voltar a fazer live. Ele está muito afastado aí para que cada um, Deus usa uma pessoa de cada um de um jeito, né, pastor Rodrigo? É, O senhor tem a maneira de expor a live, o senhor tem os seus momentos de oração que são muito bons aqui, que faz falta. E não pode parar, não. vamos voltar. Tem um É, grupo que lhe segue, que gosta do seu conteúdo e não pode parar. A gente tem que caminhar. tá certo, pastor Carlos. Obrigado pelo conselho. A gente ora sempre à noite, mas a gente vai voltar com as lives aqui na tarde também, né? Porque é importante as lives. Não pode deixar de parar, né? Com as lives escatológicas. Pastor Carlos Cardoso, e o mundo? O mundo está um barril de pólvora, não é verdade? Agora, diante disso, pastor Carlos Cardoso, eu quero fazer três perguntas para o senhor, você vai responder aí ao longo da live, né? Como que a igreja, diante desse cenário geopolítico, melhor dizendo, deve se posicionar? E qual o papel dos cristãos neste cenário? E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Aí você vai responder no decorrer da live essas três perguntas. Fique à vontade, pastor Cardoso. Primeira, como a igreja deve se posicionar, qual o papel do cristão, né, nesse cenário e o que a O Bíblia que a ensina Bíblia ensina sobre sobre isso. isso? Vamos para Isso, cima. exatamente. E Mas você ao vai começar decorrer falando da sobre o. live, Vai falar sobre o que está acontecendo com Israel, né, pastor Carlos, agora, né? Vamos iniciar. a gente está, pastor Rodrigo, estava muito calmo o mundo até, eu vou dizer aí, uns 20 dias atrás, até aquela reunião, né, do Zelensky com o Trump, que deu um movimento no mundo, né? O movimento ele veio
através da Europa e o Reino Unido abraçar o Zelensky, e aí os Estados Unidos, entre aspas, né, eles estão colocando que os Estados Unidos estão aí ligados à Rússia, à Coreia do Norte e à China, por não apoiar mais a Ucrânia na batalha contra a Rússia. E aí nós estamos novamente, a gente pode falar já sobre isso, a China intensificou, colocou mais de 50 navios próximo à ilha de Taiwan, que é um outro conflito que pode abalar o mundo. E nós estamos com esse cenário aí, que foi uma atrocidade, foi mais de 400 mortes ontem. E aí você sabe que Donald Trump ele não brinca, ele atacou os Houthis no domingo, atacou o Hamas ontem, e, pelo visto, que é o que eu estou vendo aí, ele vai atacar também o Irã por causa das usinas nucleares do Irã. Então, assim, o Oriente Médio ele está caminhando para a paz. E muita gente pode achar que isso vai dar uma escalada, mas, pelo que eu entendi, o mundo árabe está deixando o Hamas assumir sua responsabilidade, porque o ataque de Israel ao Hamas ontem, que gerou toda essa morte, matou líderes, o líder do Hamas, uma cúpula do Hamas, é nada mais, nada menos, pastor Rodrigo, para limpar o Oriente Médio. É por isso que os árabes estão colocando, dizendo, Hamas, assuma sua consequência, porque você falou que ia libertar os reféns e não libertou. Então, agora nós estamos dentro de uma escalada. E o negócio agora, pastor Rodrigo, com Donald Trump no poder, não é mais aquela água com açúcar com Biden. Não, é mais. Agora é poder de fogo. E Donald Trump já mandou um monte de navio, a gente vai falar sobre isso. Mas era bom o senhor dar uma lida na reportagem, se eu tenho aí, sobre o assunto, para nós debater. Tá, deixa eu abrir aquela aqui. Você vai abrir. Tá até ele aqui com. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Mas, Cardoso, essa aqui, né? Olha aí, ó. Olha lá. Após conversa entre Trump e Putin, Kremlin fala em Não, momento... essa não. Pastor, essa aí não. A outra acho que eu não vou ter. É a do Hamas. A do Hamas eu não tenho aqui, tá com o senhor aí? Eu não tenho essa do Hamas. Só tem só o resumo aqui, mas eu vou colocar aqui, peraí. Se eu tiver aí, eu vou colocar. Olha só, eu tenho aqui. É bom a gente... Acha aí, líderes do Hamas foram mortos em ataque, pastor Rodrigo. Acha essa matéria enquanto eu coloco aqui. Olha só. Bombardeios massivos de Israel em Gaza após Hamas se recusar a libertar reféns, de mais de 400 mortos e centenas de feridos. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em colapso na manhã de terça-feira, após cerca de 2 meses, quando as forças de defesa de Israel lançaram dezenas de ataques em Gaza sobre ordens do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que citou a repetida recusa do grupo terrorista de libertar reféns. Pelo menos 404 palestinos foram mortos, incluindo crianças. De acordo com os números não verificados, o Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, que não diferencia entre civis e combatentes. Ele disse que outros 562 ficaram feridos. O gabinete Netanyahu disse que a decisão de retomar os ataques logo após a meia-noite surgiu a recusa repetida do Hamas em libertar nossos reféns, bem como a rejeição de todas as propostas que recebeu do enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio e dos mediadores. O Hamas insistiu em manter os termos originais do acordo, que devia entrar em sua segunda fase no início do mês.
Essa fase previa que Israel se retirasse totalmente de Gaza e concordasse em encerrar permanentemente a guerra em troca da libertação dos reféns vivos restantes. Enquanto Israel assinou o acordo, Netanyahu muito insiste que Israel não encerrará a G até que as capacidades governamentais e militares do Hamas sejam destruídas. Consequentemente, Israel se recusou até mesmo a manter negociações sobre os termos da fase 2, que deveriam começar dia 3 de fevereiro. No entanto, o cessar-fogo permaneceu em vigor por cerca de 2 semanas e meia após a conclusão da primeira fase, enquanto os mediadores trabalhavam para negociar novos termos para a extensão da trégua. Aceitando a aversão de Israel à fase 2, o líder americano apresentou uma proposta de ponte na semana passada que teria estendido a fase 1 por várias semanas. E aí está aí o estrago. O senhor tem a matéria aí, pastor Rodrigo, de quantos líderes morreram? Pastor Cardoso, aqui, ó. Israel mata 326 em ataque. Não fala quantos líderes, mas fala o total. Eu tenho até aqui a imagem. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos na tela. Ó. Eu vou deixar sem áudio para não dar. Só para mostrar a imagem. Ó. Olha a imagem, pastor Cardoso. 326, né? Não fala se são líderes, mas olha só esse estrago que diz que foi o ataque mais mortal em 15 meses, né? Aí em Gaza. Olha aí. E aí existe algo, pastor Rodrigo. Eu falei aqui há umas lives atrás, foi enviado para a região lá pelos Estados Unidos, foi muito míssil e bomba, né? Que foi enviado para que Israel estivesse preparado para qualquer cenário com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis e também com o Irã. E eu acredito o Irã está bem quieto, né, nesses dias aí. Teve aí um exercício militar entre a Rússia, a China, a China e o Irã fizeram um exercício militar gigantesco, né? Gigantesco. E aí você vê que eles estão unidos. Olha só, você tem ideia aqui, ó. A escalada vai ser, ó, míssil hipersônico dos Houthis tem como alvo base militar de Israel. Então, veja bem, os Estados Unidos atacou o Iêmen domingo, ontem atacou o Hamas, e aí isso vai tomar uma escalada gigantesca. Por quê? Porque os árabes, eles querem a paz. E aí, eu digo assim, nós temos um câncer no Oriente Médio. Qual é o câncer no Oriente Médio? É o Irã, que financia o Hamas, os Houthis e o Hezbollah, que são grupos terroristas. E é um ponto, eles tinham, pastor Rodrigo, uma base, eles tinham muito armamento dentro da Síria. Só que, com a queda da Síria no ano passado, agora antes de Trump entrar, e Israel, em 2 dias, destruiu todos os armazéns de bombas e mísseis. Porque a Síria, quando a gente fala da Síria, Damasco, ele fica a 70 quilômetros das colinas de Golã, de Israel. Então, imagine tendo armamento ali apontado muito perto para Israel. Então, o que aconteceu?
A Síria caiu, o Hezbollah recuou, o Irã está meio quietinho. E agora, aonde tiver qualquer recusa de caminhar para a paz, para que se estabeleça o cronograma aí do pacto da família abraâmica, os Estados Unidos vão apoiar Israel em qualquer ação contra os inimigos de Israel, porque Donald Trump é totalmente alinhado ao Estado de Israel. Totalmente. Então, Carlos, com isso aí, você acha que o mundo, com a vitória de Trump, vai se alinhar ou vai ficar pior, na sua opinião? Então, Trump está puxando o mundo para um colapso, né, econômico. Ele está com uma guerra comercial. É bom a gente tocar no assunto aí agora, né? Ele está com uma guerra comercial, ele está com uma guerra tecnológica. Era aquela matéria da DeepSeek lá, coloca aí. Tá, deixa eu achar aqui. Porque ele e a China, né, que é a questão de quem dominar. Quem me acompanha há muito tempo nas redes sociais, eu sempre falo que quem domina a IA, a inteligência artificial, vai dominar o mundo. Não é mais petróleo, quem detém petróleo, quem detém dólar, mas é quem detém a influência tecnológica. Então, veja bem, a China lançou essa inteligência artificial que é mais poderosa. Eu te mandei mensagem para você hoje, hein, Giovanni? Você não me respondeu. Olha aí, pastor, falando que é nostalgia, né? Ver nós dois juntos. Eu mandei mensagem para ele hoje, para ele fazer live comigo. Vamos ver se ele vai me responder. Esse maninho é uma benção. Amanhã, 4 horas da tarde, Giovanni. Então, veja bem, a história, né, pastor Rodrigo, para os seus seguidores, então vamos lá. Em janeiro, os Estados Unidos lançou um programa chamado Stargate. O programa Stargate está fechado, então, aí, ó, amanhã, 16 horas, tem live. Aí, pastor Giovanni. Eita glória. Vai ter benção, hein? Olha só, o programa Stargate, pastor Rodrigo, é um programa da CIA. Parece piada o que eu vou falar aqui, mas existia um programa da CIA chamado Stargate de 1970. Como é que a CIA fazia? A CIA ia lá e ela aliciava pessoas que tinham clarividência. Olha só que interessante. Pessoas que tinham o dom, só para você entender, como se tivesse dom de prever o futuro. Deixa eu colocar a matéria aqui, ó. Vou colocar, pastor Carlos, fica à vontade. Aí, o que acontece? Aí, Donald Trump pegou esses soldados, olha só, essas pessoas aliciou o governo dos Estados Unidos em 1970. Olha só, vou colocar aqui para você entender, porque o Donald Trump pegou um nome para a gente falar da DeepSeek, para você entender o negócio. Esse nome aqui é o Stargate, olha lá. Ó. O projeto de controle da mente e telepatia da CIA que intrigou o mundo. Olha lá, ó. Parece até ficção, mas o governo americano queria recrutar pessoas com poderes sobrenaturais durante a Guerra Fria. Previsão do futuro, telepatia, clarividência, controle de mentes. Imagine essas habilidades sobrenaturais dentro de um batalhão composto por soldados com todo tipo de talento psíquico possível. Um enredo tanto para o filme de herói da Marvel, não é? Mas, olha lá, e se na verdade esse exercício fizesse parte da realidade, surpreendentemente foi isso que planejava a CIA na década de 70, com o projeto Stargate. Segundo documentos da própria agência de inteligência em uma das empreiteiras do programa militares dos Estados Unidos,
Queriam saber o que os russos estavam construindo em um galpão no ano de 1977. Na ocasião, satélites americanos haviam detectado depósitos em algum lugar do norte da antiga União Soviética, deixando a agência de inteligência intrigada. Foi aí que resolveram chamar um dos recrutas que mais havia se saído bem no projeto Stargate. O especialista com suposto dom de visão remota se chamava Joseph McManegly. Só de ver a foto do galpão soviético, o jovem teria enxergado com seu poder sobrenatural as tropas da URSS construir um submarino. Aquilo pareceu absurdo, já que a construção ficava a quase 1 quilômetro da água, um péssimo lugar para construir uma embarcação. E aí, mas o recruta paranormal estava de alguma forma certo. 4 meses depois, realmente, o submarino saiu de lá. Então, o que era o projeto Stargate? Isso aconteceu em janeiro, hein? Isso aconteceu Stargate. em janeiro. Olha só, pastor Rodrigo, para o senhor entender. Era um programa de pegar pessoas com clarividência, com dom de prever, de ver coisas pela CIA, para utilizar-se dessas pessoas para adivinhar. Então, se eu entender, tinha um galpão lá sendo construído na União Soviética, eles chamaram a pessoa com o dom e ele disse: está sendo construído aqui um submarino. E realmente aconteceu. Aí, no mês de janeiro, pastor Certo. Rodrigo, só para o senhor entender, no mês de janeiro, o Trump lançou vamos colocar aqui para o povo ver. O povo tá quietinho, né? Tem 70 Ele pessoas ao anunciou vivo, mas... um projeto, ó. Certo. Giovanni Dias, Deus abençoe pelo Olha só. compartilhamento aí, viu? Ele foi lá. Olha aí. Olha lá. Quer ler aí? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela para enxergar. Pronto. Mega projeto Pastor de Rodrigo, quer ler IA. o... Tô lendo, pastor Carlos. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, pastor Carlos? Tá me ouvindo? Tá bom. Me ouve? Pode. Vamos lá. Mega projeto de IA anunciado por Trump vai servir exclusivamente a OpenAI, diz o jornal, né? Qual que é o objetivo? Não é se tornar um provedor de data center para o mundo. É para a OpenAI. Ou seja, disse uma das fontes aí do Financial Times. Olha lá, Isso. olha o nome do programa que Trump usou. A Stargate, projeto de infraestrutura de inteligência artificial, anunciado nessa semana pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, servirá exclusivamente a OpenAI. OpenAI, né? Criadora do chat GPT, de acordo com o jornal Financial Times. A iniciativa... Pode ler. A iniciativa planeja gastar aí 100 bilhões de dólares. Meu Deus. 589 bilhões de reais em projetos de infraestrutura de Big Tech, né, com o valor podendo aumentar para até 500 bilhões de dólares nos próximos 4 anos, pastor Carlos Cardoso. É forte, né? Olha só. Aí, isso foi... Vamos ver aqui, ó, a data dessa reportagem. 24, foi dia 20 de fevereiro que veio o programa Stargate. Só para o senhor entender, pastor Rodrigo, a ideia agora, veja bem, o programa Stargate da CIA era usar pessoas com clara evidência para prever o futuro, certo? O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo.
Deixa eu ver. Agora, o que que é? Por que que o Donald Trump usa o mesmo programa, o mesmo nome do programa da CIA, Stargate? Porque a inteligência artificial que está sendo criada pelo governo americano é para prever qualquer ação de ataque ou qualquer ação humana contra o governo americano e contra o mundo. Imagine que essa inteligência artificial ela Certo. vai estar presente em tudo e prever com antecedência. Olha só, Hum, prever com antecedência o que vai acontecer no mundo. Aí parecia maravilhoso. Imagine, eles vão chegar num custo de 500 bilhões de dólares de investimento numa hiperinteligência artificial. Parecia tudo bem. Daí a gente vai entender por que a CIA derrubou hoje. Olha só, os Estados Unidos derrubou o DeepSeek. Só para o senhor entender. O que vamos lá. aconteceu? A DeepSeek, ela quebrou. Hum, Vamos lá. há uma preocupação, né? De derrubar essa. Ela quebrou. Não, ela quebrou. Ela deu um prejuízo. Daí, após Donald Trump lançar o programa Stargate, olha só, um dia depois, a China vai e me lança o DeepSeek, que É, gerou um prejuízo de US$ 1 trilhão às empresas de inteligências artificiais americanas. Não foi um golpe certeiro, não foi? Olha lá, ó. DeepSeek, foi. ó, como a nova inteligência artificial chinesa quebrou a Nvidia. Quer ler, pastor Rodrigo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela aqui. Você, com certeza, viu alguma notícia relacionada ao DeepSeek. É a nova inteligência artificial chinesa, que abalou o mercado mundial nos últimos dias. Mas como esse avanço foi capaz de abalar a Nvidia, uma das maiores e mais influentes empresas de tecnologia do mundo? Pode rodar, pastor Carlos Cardoso. Olha lá. O que é DeepSeek? Fala, professor. DeepSeek. DeepSeek, né? O DeepSeek R1 é o chatbot desenvolvido por uma empresa chinesa que utiliza da inteligência artificial generativa, permitindo que o usuário simule conversas em texto para pedir uma variedade de tarefas. Como o ChatGPT, né, pastor Carlos? Permitindo que o usuário simule conversas em textos para pedir uma variedade de tarefas, como escrever textos, gerar códigos de programação, fazer um orçamento financeiro, dentre de uma infinidade de possibilidades. Lançado em janeiro, na verdade, o aplicativo rapidamente se tornou o mais baixado tanto nos Estados Unidos quanto na China, superando concorrentes como o ChatGPT da OpenAI. Esse sucesso inicial gerou impactos significativos no mercado de tecnologia, especialmente para as empresas que dominavam o setor, pastor Carlos Cardoso. Aí, a parte de baixo, quedas, né? Quedas bilionárias É, aí, aqui que causadas foi o. pelo. Aqui que tal. Aí o que que. Só para você entender, se o senhor ler aqui, é bom o senhor ler. Vamos O lá. programa Stargate custava 500 bilhões. Aí os Estados Unidos, não, nós vamos ser pioneiros nisso. Em 24 horas, a China derreteu as maiores empresas de inteligência artificial americana. Pode olhar, pode Vamos ler. lá. O lançamento do chatbot da DeepSeek, né, teve impactos surpreendentes nas empresas dos ramos da tecnologia. O mais expressivo foi a queda de 16%, gente. 16% das ações da fabricação de chips Nvidia, a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Aí está o motivo, né, pastor Carlos? Equivalente a 500 bilhões de dólares, valor de mercado. A maior desvalorização já vista no mercado americano em um único dia. Vale lembrar que a Nvidia foi responsável por liderar o boom, né, o boom global das IAs, já que os seus chips têm sido essenciais para permitir que essa tecnologia se tornasse, melhor dizendo, real. Além disso, outras big techs americanas tiveram uma queda em suas ações. Por exemplo, nós temos a
Microsoft retrocedeu 3,7%. Entre outras, né? Já no mercado europeu. A fabricante holandesa de equipamentos para a produção de chips, a SML, teve queda de 7% de suas ações. Então não foi só lá, né, pastor? Também, o mercado europeu também sofreu também, Foi. né? Olha lá o Produtor prejuízo, lá embaixo, lá para o senhor. ultrapassou US$ 1 trilhão de valor de mercado só no dia, meu Deus, só no dia 27, no único dia aconteceu isso aí, pastor Carga. Muito, olha, foi um golpe tanto nos americanos também como o povo europeu também sofreu o golpe, né, pastor Cardoso? Com Sim, foi. esse. O mundo todo ficou abalado, pastor Rodrigo. Não é uma coisa assim de. Não é uma coisa assim. Imagine, América Pomposa, uns dias antes, vamos lançar um programa aqui. E Toda esse feliz, né? programa vai abalar o mundo, nós vamos dominar o mundo. E aí, o incrível, você sabe quanto a China gastou para fazer essa inteligência artificial? Eu não li a matéria que eu soube no celular agora, mas eu acredito que foi bem menos do que os americanos. O Concorda? ChatGPT, 6 milhões de dólares. O Meu ChatGPT Deus! custa bilhões, gastaram bilhões para fazer o ChatGPT. Então, o Meu que Deus! aconteceu? A China mostrou para o mundo o seguinte: por que derreteu? Foi essa questão. Por que derreteu as ações e todo mundo perdeu dinheiro? Imagine que o chat, a empresa super valorizada, a melhor inteligência artificial, todo mundo achando que aquilo vale bilhões. De repente surge algo que foi feito com 6 milhões de dólares. E aí o mercado abalou e todo mundo correu para o DeepSeek. Mas agora, olha o que a América fez hoje. Coloca lá a sua matéria lá, pastor, Vamos para lá, o povo vamos lá. entender. Porque a guerra está tão forte que olha o que a América fez. Vamos lá. Ó. É, Estados Unidos proíbem, gente, esse mesmo, não. DeepSeek em dispositivos governamentais. Vamos lá. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos proibiu o uso da IA chinesa DeepSeek em dispositivos governamentais. Segundo informações da Reuters, publicadas na segunda-feira, dia 17 de março, ontem, né, pastor Carlos? A medida foi tomada para proteger a segurança dos sistemas de informação do departamento. Olha aí, pastor Carlos, a desculpa deles, né? Não, ó, segundo eles lá, não baixe, visualize ou acesse nenhum aplicativo de desktop ou site relacionado a DeepSeek. Diz um e-mail enviado aos funcionários do departamento. Pastor Carlos, aí tem aqui falando mais sobre isso, mas deu para entender já, né? É aí, pastor, que a gente tem que entender. Deixa eu mostrar uma matéria aqui agora. Os irmãos estão comentando ali, ó, a irmã o Silvio, né? Irmãos, estamos embora para casa, está muito perto, glória a Deus. É verdade, meu querido, não tenho dúvida, né, pastor Carlos? Não temos dúvidas disso. Olha só, pastor, não é só. Veja bem, o porquê as pessoas têm que se perguntar. Olha só, essa matéria que eu estou mostrando é antiga, ó. Ela é de 2020. Ó. Exército dos Estados Unidos proíbe o uso de rede social chinesa TikTok. Em meio a críticas, o aplicativo publicou relatório de transparência que contabiliza as solicitações que a rede recebeu de autoridades de vários países. Olha só, por que o governo americano proíbe o uso do DeepSeek? E por que o governo americano proíbe o uso do TikTok no Exército? Porque são ferramentas de captação de dados. Olha, Essa faz inteligência, sentido. ela vai, através da inteligência, eles conseguem entrar onde ninguém entra. O senhor está entendendo? Por quê? Porque Estou entendendo. todo aplicativo, e aí as pessoas nem imaginam, todo aplicativo que você tem no celular, você tem que autorizar a câmera, a voz, tudo. Tudo que a pessoa pode entrar no teu celular até desligado através do aplicativo e pode pegar informações. Então imagine que
a pessoa vai, o governo americano ele vai lá e diz assim, vamos proibir porque eles podem usar essa ferramenta, para nos investigar. O senhor está entendendo? Estou entendendo. Então a gente vê que a escalada de tudo isso, ela é muito forte. A China, através do TikTok, está presente em ambientes que jamais deveria estar, porque ela se utiliza dessa ferramenta para captar informação. É incrível. E isso é uma guerra. É muito bom as pessoas entenderem. Imaginem, vamos repetir aqui: a América investe 500 bilhões, a China lança o DeepSeek e causa um prejuízo de 1 né? trilhão em 24 horas. É 1 uma trilhão. guerra comercial. As pessoas não entendem que é uma guerra comercial, é uma guerra tecnológica. Nós estamos numa guerra comercial pela América, né? Que a pergunta do senhor foi: Donald Trump vai melhorar o mundo? Donald Trump está taxando o mundo inteiro. É. E ele E está como que a criando uma igreja vai se recessão. posicionar, professor Carlos? Nesse cenário, né? O Donald Trump está criando uma guerra comercial, e essa guerra comercial, ela vai gerar, olha o que eu vou te dizer, a guerra comercial, ela vai gerar uma recessão financeira mundial. Então, assim, os Estados Unidos estão quebrando o mundo, essa é a ideia. A ideia de quebrar o mundo é para a América ficar super poderosa novamente, mas eu não acredito que a China, o BRICS, né? A China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, Brasil, Arábia Saudita, Irã, Turquia, que foi convidado para entrar, vão ficar quietos nessa situação. Então, e a própria União Europeia também não está de acordo com essa política que está aí. Então, eu digo para vocês que há uma guerra comercial. Agora, desde a entrada de Donald Trump no mundo, Pastor Rodrigo, eu tenho dito uma fala só. Qual é a fala? A fala é a seguinte: Donald Trump entrou para gerar uma falsa paz, veja que é uma falsa paz, mas principalmente, Donald Trump entrou para que Israel continuasse o seu projeto, que é a construção do terceiro templo. Tudo que envolve Israel e o Oriente Médio, você vai ver um apoio gigantesco da Arábia Saudita e os Estados Unidos e Israel para gerar uma falsa paz e autorizar a construção do terceiro templo. Isso é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Daí vem a pergunta que o senhor fez. Qual é a pergunta? A primeira pergunta? Como a igreja deve se posicionar? Pastor, cara, antes do senhor responder, tem um abençoado aí, Fernandópolis, pastor. Meu querido, você está confundido. Eu nunca orei para ninguém com câncer, nunca peguei dinheiro onde ninguém não, está confundido aí, viu? Deve ser outro pastor. Mas tudo ok. Pode continuar, pastor Carlos Cardoso. Como que a igreja deve se posicionar nesse contexto? Quando a gente olha por contexto religioso, Marcos 13:32 a seguir. Marcos 13:32 a seguir. Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor da casa. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia ou se ao entardecer. Aí Jesus disse assim: ó, isso digo a todos, vigiai. Então, qual é o posicionamento da igreja em tudo isso? O posicionamento da igreja em tudo isso é vigiai, porque nós não sabemos. As pessoas estão com adivinhações, né? Falsas profecias. A volta de Jesus, ela pode ocorrer a qualquer momento, pastor Rodrigo. Ela não está ligada a sinais. A hora que vocês menos esperais, virá o Filho do Homem.
Então, o nosso posicionamento diante da realidade mundial é um estágio profundo de vigilância. E aí tem a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda é ligada com a primeira, né? Qual o papel dos cristãos nesse cenário? Porque a primeira foi como a igreja deve se posicionar. E qual é o papel do cristão realmente? Como o cristão, ele, nesse cenário, como é que ele vai reagir? O posicionamento cristão é produzindo, pastor Rodrigo, produzindo, porque eu gosto muito da parábola dos talentos. Jesus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Certo. Quando ele veio requerer o talento, o 5 gerou 10, o 2 gerou 4 e o 1 enterrou o talento. Isso quer dizer que quando o Senhor voltar, ele quer nos ver produzindo. Eu não posso parar de viver. Eu tenho que continuar sonhando, sorrindo, porque tem um monte de gente desesperada, né, pastor Rodrigo? Tem gente que não quer ter filho, tem gente que não quer construir mais nada, tem gente que não quer estudar. Não. Não, Jesus está voltando. O fim do mundo vai acontecer, então eu vou parar vou parar de trabalhar, vou parar de estudar, vou parar de. Porque Jesus está voltando. Fica em casa depressivo, né? E Na aí cama. a pessoa começa a alimentar coisas que não deveria nesse contexto. Então, qual é o posicionamento do crente? Continuar produzindo. E eu tenho batido nessa tecla, pastor Rodrigo. Posicionamento do crente o posicionamento do crente é manter-se com as vestes brancas, com uma consciência limpa, e manter-se com azeite na botija, que é relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos manter um relacionamento profundo com o Espírito Santo e a consciência limpa que está ligada às vestes brancas até que Jesus venha. Tem mais uma pergunta e vamos deixar para o final. O senhor viu o que o Eduardo Bolsonaro não vai voltar, né? O senhor viu? Não vai voltar, pastor Cardoso. Isso aí é. Ele está nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos e não vai voltar. Eu estou com um vídeo aqui. Pode falar. Só responder novos tempos. Novos tempos, o pastor Giovanni, o pastor Claudinei tem feito um ótimo trabalho aí na internet, né, pastor Cardoso? Fazendo uma grande obra na África. Então, assim, a árvore que não dá fruto, né, pastor? Ninguém joga pedra, né? Então, essa é a questão. Eu digo assim, né? Você quer ver o mover de Deus, você precisa se movimentar. O pastor Giovanni Dias e o pastor Claudinei têm feito um trabalho tremendo, né? E a partir do momento que você faz um trabalho na envergadura aí que eles estão fazendo, automaticamente vem os críticos, né? Por exemplo, eu fui para a Europa esses dias, teve uma irmã que postou, esse pastor fica pedindo oferta na internet para viver, né? Que eu postei fotos, a gente teve em vários lugares. Mas a minha ida na Europa, pastor Rodrigo, eu não gastei R$1. Eu não gastei nem R$1. E ainda Deus abençoou com o dinheiro das cruzadas. Eu vou para Angola agora em maio. E Deus me abençoou. Eu nem pedi mais o dinheiro das cruzadas, que eu vou gastar lá no mínimo R$25.000 para fazer 3 cruzadas. É o mínimo, eu acredito que vai mais. E Deus me deu esse dinheiro na Europa. E aí a pessoa vê, né? Vê muitas das vezes algumas coisas e é complicado, né? Mas a Bíblia diz que o fraco ele deve orar, né? O forte deve orar pelo fraco. Então vamos orar, o irmão, os novos tempos aí, né?
talvez não se identifique com o trabalho do pastor Claudinei, e é normal, que nem tudo, nem Não. Jesus agradou todo mundo, nem Ó, o pastor eu tô há Giovanni. mais de 2 anos fora do ar. Tá falando que eu tô fazendo ação pra uma mulher de câncer, pegando dinheiro dela. Eu nem falo com ninguém na rede social há mais de 2 anos. Então, Imagina assim, o Giovanni que tá ao vivo todo dia, mais do Claudinei, né? então, Ai, assim, ai. vamos orar, porque muitas vezes as pessoas não se identificam, né? E criticam. Amém? É. Então vamos cuidar muito para não atacar pessoas sem conhecer o contexto da história, né? Amém? Irmãos, olha só. Posso colocar o vídeo aqui, pastor Rodrigo, do JB, do Bolsonaro falando, né, Fica à vontade, pastor Cardoso, fica à vontade. o Eduardo Bolsonaro não volta mais aos Estados Unidos com medo de ser preso e o passaporte preso. É bom que as pessoas entendam que Eduardo Bolsonaro ele abriu o peito, foi nos Estados Unidos, chamou os congressistas americanos para ver o posicionamento do Brasil contra a liberdade das redes sociais, a censura, e isso está em andamento ainda no Brasil, apesar de ter dado uma silenciada após Donald Trump entrar. E aí ele está pedindo, o Eduardo Bolsonaro pediu afastamento Cargo dele? do cargo de senador para não voltar com medo de ser preso ou de ter o seu passaporte preso e ele não poder mais ir nos Estados Unidos. Meu Deus. E aí vem uma questão, pastor, antes de a gente colocar esse vídeo, pastor Rodrigo. Qual é a questão? As pessoas acham que o Alexandre de Moraes vai para a cadeia, que o Bolsonaro vai voltar, mas veja, para o filho do Bolsonaro, como senador da República, ele desistir de voltar, imagina, ele está abrindo mão de um monte de coisa. Tá. A família dele está aqui, a vida política dele, né? A vida política dele foi enterrada aqui, entre aspas, né? Mas é uma decisão aí, é uma decisão assombrosa. Assombrosa. De não querer voltar para o Brasil com medo de ser preso ou ter o seu passaporte preso. Olha só, isso aqui está lá no Instagram dele. Olha só a fala dele. Só o pessoal pode colocar, pastor? Pode colocar, vamos vontade. Depois nós vamos ver a posição do pai dele. O pai até chorou, né? Representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear
com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas... Olha só, pastor Rodrigo. É forte, hein? E aí eu tenho aqui o vídeo da fala do JB. Agora, eu já vou dizer, a PGR, né? Eu não sei se o senhor sabe, o Alexandre de Moraes mandou para a PGR ver a questão de apreensão do passaporte. A PGR deu o laudo hoje que não iria apreender. Quer dizer, pegou tão ruim para o Alexandre de Moraes que eles já voltaram atrás dizendo que não são a favor, de apreender o passaporte do Eduardo quando ele voltasse para o Brasil. Agora, olha só a fala do ex-presidente. Gente, pode colocar. Olá. Tem uma família organizada, tem uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e tem vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Consegui de joelho. Fala de Jair Bolsonaro. Pastor. Uma situação que as pessoas, pastor Rodrigo, não imaginam, né? Como é que funciona o sistema. Mas isso daí é um choque de realidade para o povo que está aí em histérico, achando que Elon Musk é o pai da liberdade de expressão, que Donald Trump vai lutar pelas liberdades. As pessoas não entendem que cada país tem a sua constituição e sua soberania. Se Donald Trump é tão poderoso assim, por que ele não acabou com a ditadura na Venezuela? Ele não pode entrar lá e acabar com a ditadura na Venezuela, como ele não pode intervir nas leis que existem no Brasil. Ele pode proibir Alexandre de Moraes para ir para os Estados Unidos, que já está em trâmite. Ele pode bloquear bens dos ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, mas vir aqui no Brasil e tomar decisões ou julgar em leis internacionais, isso vai além
de muitas coisas. Então, ele não pode interferir na soberania de um país. E isso é um choque de realidade para o povo que está aí batendo no peito e achando que Alexandre de Moraes vai para a cadeia e aqui no Brasil o sistema está aparelhado. Nós temos a mídia, nós temos o Senado, nós temos a Câmara de Deputados, nós temos os ministros da Suprema Corte, todos estão alinhados. Qual é o alinhamento? Os ministros mandam do Congresso Nacional e no Senado, porque todos os deputados e senadores, direto ou indiretamente, eu vou colocar aí mais de 90%, tem rabo preso, tem algum processo na mão de algum juiz da Suprema Corte. Então, ou eles obedecem o sistema, e eu tenho falado isso abertamente, como é que pode um país que tem a maioria de deputados de centro-direita e senadores de centro-direita não conseguir barrar nenhum projeto do PT? Tudo está passando. E o pior que foi passado foi a reforma tributária, que o Brasil é o país que vai pagar o maior imposto do mundo. Uma covardia, pastor Carlos, a gente vê, né? Tamanha. Então, veja bem, se nós temos a maioria de senadores e de deputados de centro-direita que não são de esquerda, por que as pautas do Lula estão sendo aprovadas? Porque existe o dinheiro, as emendas parlamentares que vão para a mão dos deputados. Então, cada votação ali gera bilhões de despesa, porque todo mundo recebe alguma coisa para votar a favor do governo. Então, veja bem, e aí muitas das vezes o político, ele entra na política cheia de boa vontade, ele quer fazer o bem para o povo, quer fazer a coisa certa, chega lá e não consegue. Por quê? Porque o partido político manda no político e o partido quer que vote a favor. E aí, o que vai acontecer? Você viu que houve uma unidade aí pela votação do Mota para ser presidente da Câmara de Deputados e houve também um alinhamento aí do centro-direita e esquerda para que o Alcolumbre ganhasse. Então, veja bem, é sistema. É sistema, meu pastor Rodrigo. Então, as pessoas não entendem que nós estamos dentro de um sistema e toda a política mundial, não é só a brasileira, ela trabalha debaixo do espírito do anticristo. E essa questão de Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, ficou claro que eles têm medo do sistema que está aqui. Claro que ele vai ficar lá dando grito, falando, se não silenciar ele nas redes sociais aqui no Brasil, que eu acredito que é o próximo passo. É bem provável que vai silenciar ele. Derrubar Instagram e YouTube dele, e aí ele vai ficar fazendo vídeo para o povo ficar compartilhando, e acabou. E aí o povo tem que entender que eu acredito que a esquerda não permaneça no poder no ano que vem, não vai, a direita vai voltar no ano que vem, porque a América foi para a mão da esquerda, Biden endividou os Estados Unidos 37 trilhões de dólares, a dívida que ele deixou para Donald Trump. Donald Trump está taxando todo mundo que ele precisa pagar essa dívida, então ele vai quebrar o mundo para comprar os títulos do governo americano a preço de banana, principalmente do Japão. Aí o que vai acontecer? A América está se empoderando. Aí vem o Brasil. O Brasil já está com 9 trilhões de dívida. O Lula liberou um monte de empréstimos semana passada para a economia girar, porque senão quebra. Está tudo caro. O ovo está preço de carne. A cartela de ovo está... E o café, então? Café é artigo de luxo hoje na nossa casa. Eu acabei de ir no mercado. Eu faço o cálculo de um mês para o outro. Do mês passado para esse mês, eu compro as mesmas coisas, pastor Rodrigo. Aumentou R$350 a minha compra. Olha aí. Em 30 dias. Os mesmos produtos. O senhor está entendendo? Tá muito então, caro, daí vem o governo de direita, conserta um pouco que o esquerdo deixou, e o povo fica iludido entre esquerda e direita, se esquecendo que é cidadão do céu, quem governa o mundo é Deus, e o mundo está se preparando para o anticristo, por rejeitar a Cristo, e Jesus vai arrebatar a igreja. Agora vai para a última pergunta para nós terminar, pastor Rodrigo. Bem simples. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O senhor acabou de citar, mas quiser falar.
Mas a Bíblia nos ensina, né? Eu gosto de um texto de Lucas 21, 29. Quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. É isso. Glória a Deus. É tempo de levantar a nossa cabeça e olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Amém, pastor Rodrigo? Sim, pastor Carlos. Fica à vontade em fazer orações e terminar a live. O senhor quer Vamos orar e não esqueça, irmãos, amanhã, 16 horas, nós temos uma live no Povo da Fé com o pastor Giovanni Dias. Aí o camarada aí ainda falou, né? Por isso que eu me afastei. A ideia, a gente já tentou com o pastor Giovanni fazer live várias vezes, é questão de compromisso e tempo. Mas o pastor Giovanni, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, todos os pastores são os nossos amigos do coração. Eu liguei para o pastor Belize hoje, o pastor Belize também está meio sumido. Eu liguei para ele também semana passada. O pastor Belize é uma bênção de Deus, nós somos uma equipe e nós trabalhamos unidos, irmãos, porque a Bíblia diz que todo reino dividido não subsiste. Pastor Davi Alves também. Cada um tem seu papel no reino de Deus, cada um tem seu papel no reino de Deus, cada um está fazendo o seu trabalho, a sua obra, cada um tem um propósito, e todo o propósito é dar informações para vocês, e principalmente, que juntos possamos fazer a obra de Deus e ganharmos almas para Jesus. Amém? Então, amém, pastor. Amanhã nós vamos estar juntinho aí com o pastor Giovanni, às 16 horas, vamos fazer uma live abençoada. Vai ser bênção. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque tudo isso nos aproxima da tua vinda, da tua palavra. Tudo isso nos mostra, Senhor, que tudo que o Senhor falou está se cumprindo. Tudo isso, Senhor, nos revela que a tua vinda é uma realidade para esta geração. Nos dá graça para permanecermos firmes até o glorioso dia de Cristo Jesus. Nos livra de toda intenção do maligno, a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amanhã, que hora, pastor, a live lá? 16 horas amanhã. 16 horas. O senhor tem live hoje? Hoje, às 20 horas e 30 minutos. Em qual canal? No PR Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Carlos, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo aqui no nosso canal. Essa é a primeira live, né, que eu faço aqui nesses anos de 2025. Espero que tenhamos mais lives aqui. Tá bom, meu querido? Amém. Vamos marcar outras lives em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.